Olá, nerds, geeks e afins. Estamos todos aqui, ou cá, ou lá, no quarto episódio da segunda temporada da série Expresso do Amanhã. You're different. The freeze changed us all. The night cartoon. I made her into something new. It's still a playground, but not so much for individual pleasure. No pleasure at all. Pois bem, pessoal, uma coisa que a gente pode falar a respeito de séries e também de filmes que têm as suas continuações, parte 2, parte 3, parte 4. Sim, muitas dessas obras audiovisuais, elas têm aquela coisa do eco, da repetição. Ou seja, uma coisa que acontece no primeiro filme ou numa primeira temporada acaba por se repetir também na segunda temporada ou na parte 2, parte 3 dos filmes. Eu estou dizendo isso porque exatamente foi o que aconteceu aqui nesse episódio em relação ao que aconteceu quase no mesmo episódio da outra temporada. Pois é, aqui estamos na quarta parte, o quarto episódio. Mas o que temos por aqui, por exemplo, a ausência de um dos protagonistas, exatamente a Melanie. Ela não aparece em nenhum frame de todo o episódio. Isso aconteceu também lá no quinto episódio da primeira temporada da série. Pois é, só que lá foi o contrário. Foi o outro protagonista que estava ausente, o Layton. Só que no caso dele, ele apareceu ainda, estava presente em imagem no episódio. Pois, afinal de contas, vocês se lembram? Ele ficou essa temporada dentro da gaveta. Pois é, estava engavetado. Claro, estava ali inconsciente, mas existiam umas imagens, ou seja, de um certo sonho ou pesadelo que ele estava tendo durante justamente o seu confinamento ali nas gavetinhas. Pois bem, esse foi um tipo de eco que aconteceu por aqui neste episódio, mas também tem outro muito interessante também, que é justamente uma referência ou focar mais o episódio num determinado personagem, que é a Audrey. Isso aconteceu também na segunda temporada, justamente na mesma época, quando um dos protagonistas ficou afastado, digamos assim, um pouco da história. E de novo, eu estou ainda com dúvida do que se trata exatamente esse personagem. Sim, a gente sabe lá pela primeira temporada que ela era uma espécie de líder da terceira e da segunda classe. Mas, efetivamente, ela não tinha uma grande de uma história. Quer dizer, muitos e muitos personagens aqui da série também não possuem um arco pessoal. Tem uma coisinha apenas. Mas não dá pra dizer que a gente consegue, por exemplo, se afeiçoar aos personagens justamente porque a gente gosta mais da história de um do que do outro. Todos os personagens, de uma maneira bem geral, cabem todos nesse mesmo conceito de os personagens são expostos assim só como um mero detalhe, porque o que importa sempre é a linha da história, a base. Aquela questão, vou repetir mais uma vez, da luta de classes. E claro, a personagem da Audrey exatamente era um dos seus pilares, exatamente por ela ser exatamente um líder da parte que queria tomar o poder ali do trem. Bom, mas no episódio em si, começa justamente com ela sendo a voz da vez que está narrando. E lembram-se, né, na primeira parte, ou nos episódios anteriores, ela estava um pouco assim, meio deprê, tomando umas birita, e agora ela enfim... Bom, por que ela estava naquele estado? A gente sabe desde a primeira temporada que ela tem um certo segredo a respeito do Will Forge. Aqui, talvez nós começamos a saber exatamente do que se trata isso, pois uma coisa que o Will Forge meteu na cabeça agora era justamente rever a Audrey, que a gente foi descobrindo, claro, que é uma espécie de amante, ou quase isso, ou um pouquinho abaixo disso. Na verdade, ela oferecia serviços sexuais para ele durante bons anos. E claro, ela foi, obviamente, posta dentro do trem por mando dele, seja por convite ou por ordem mesmo, vai saber. Isso ainda não foi muito bem explicado, né? E também o conceito ali daquele vagão-leito, que também é outra coisa que se repete aqui nesta parte, e também a gente não fica sabendo exatamente do que se trata esta coisa, digamos assim, entre aspas, mágica, porque é a única coisa que a gente pode atribuir ao efeito que acontece ali dentro daquele quartinho, que não é um lugar para ter o pega da vez. Não, ali você quase tem uma sessão de hipnose, por exemplo, que é o que dá pra gente mais ou menos interpretar do que está acontecendo ali, que aliás não é só a Audrey que faz. A Zara também fez a mesma coisa, só que no caso com o Layton, lá na primeira temporada. As duas conseguem meio que fazer a pessoa que está ali dentro da sala se concentrar em algo do passado. Uma coisa esquisita. O que diabo exatamente é aquilo?
Numa série que eu sempre reclamo que faltam elementos de ficção científica ou até um pouquinho até de fantasia para dar um pouco de molho a essa história distópica que está numa situação muito restrita e você precisar fazer sobreviver uma grande população de pessoas dentro daquele trem, 3.000 e tantas pessoas, aqueles tais recursos que a gente não vê acontecerem. E sim, justamente falta isso muito na série, mas quando ela, enfim, oferece algo nesse sentido, é uma coisa meio biruta, para falar a verdade, porque não dá para entender exatamente aquela tal salinha ali do vagão leito. Fazer o quê? A gente aceita. Mas a questão é que, justamente, né, qual foi a lembrança do Will Ford? Foi aquele ato de tirar a própria vida. Coisa meio esquisita que havia acontecido lá com o chefe da secretaria lá na Big Alice. Uma situação interessante, na verdade aquilo é a manifestação de novo do grande poder que o Will Ford tem sobre as pessoas. Mas a gente fica na dúvida, algum dia ele já pediu para ela fazer isso, ou ordenou, na verdade? Não, depois a gente acaba descobrindo que ela tem sim uma marca aqui no pulso, uma grande uma cicatriz. Então provavelmente eu acho que ele já pediu uma vez, só que ela acabou não morrendo, ou ele a salvou. Provavelmente foi isso. Mas o que vale é que sim, temos aqui o que é esse episódio, para falar a verdade. É outro de transição. Já disse, no episódio anterior ele foi exatamente nesta pegada de posicionar as peças para um futuro jogo mais ousado. Esse episódio, na verdade, é um pouco mais ousado, mas esse episódio tem uma certa diferença, porque as peças reposicionadas, preparando para o bote, pelo menos estão rugindo, como se fossem animais. Pois é, esse episódio tem mais punch, digamos assim, que o anterior, que era um pouquinho do morno, que é uma característica, claro, dos episódios de transição, de reposicionamento dos personagens. Pois é, esse aqui ele tem um pouquinho mais de calor, digamos assim. A gente sente uma tensão maior no ar. Mas claro, se falando de jogo, é exatamente o que acontece aqui nesse episódio. Foi o lance do Will Ford dessa vez. Ou seja, ele oferece alguma coisa e pede algo em troca. O que ele pediu, claro, em troca, foi exatamente uma visitinha para Audrey lá na sua boate, digamos assim. E o que ele oferece para o Snowpiercer é exatamente aquele processo de regeneração das peles afetadas pelo gelo. Que claro, né, o Layton capta rapidamente. Caramba, que coincidência, né? Nós estamos com pessoas nesse estado, principalmente uma das protagonistas da história. Sim, quer dizer, não estou protagonista, a Josie não é a protagonista de fato, mas está ali no elenco principal, né? Bom, e ela precisa de um tratamento da pele afetada pelo frio e é justamente o que ele oferece pra gente. Tem um espião por aqui, né? Bom, espiões tem vários, porque sabemos que muitas pessoas ainda idolatram lá o cidadão. Aliás, falando em idolatria, né, esqueci de dizer a respeito disso com Audrey, que foi uma maluquice aqui proposta pelo roteiro desse episódio, que contradiz um pouco o que foi a primeira temporada, porque justamente se tínhamos a informação que o Will Ford não estava dentro lá do Snowpiercer porque Melanie passava por ele, como é que a Audrey nunca se mancou disso? Se ela era uma das líderes, ou seja, uma cabeça pensante, que pensa no futuro, em como está o status atual e como pode mudá-lo. Como que ela nunca, em 7 anos, nunca se tocou? Peraí, aquele cidadão que me dominava por anos, eu fui praticamente uma escrava sexual dele, como é que, em todos esses anos, ele nunca veio aqui no vagão leito para uma visitinha? Como pode? Porque é exatamente isso que esse episódio aqui define, ou seja, ele se contradiz um pouco. Sim, nós sempre entendemos que a Audrey tinha um certo trauma relacionado ao Will Ford, mas isso nunca foi explicado. Ou se foi, eu já esqueci, para falar a verdade. Mas sim, o texto de hoje define bem claro que realmente era muito difícil das pessoas estarem acreditando que durante 7 anos o sujeito estava lá na ponta do trem e nunca quis ir para trás. Sim, porque ele exatamente, como o Layton já definiu em outro episódio, ele gosta de ver as pessoas o adorando, de joelhos em sua frente. Ele nunca que ficaria apenas lá na locomotiva. Como facilmente a gente percebe que é assim que ele se comporta ali dentro da Big Alice. Sim, não tinha como ele ser desse jeito e todo mundo tinha consciência que realmente é assim que ele se comportava na primeira temporada e todo mundo aceitar dele nunca aparecer, só as informações por voz ou os comunicados por textos. Não, isso era impossível de se
incrível. Mas, tudo bem, outra coisa que a série coloca, a gente engole. Quer dizer, quem presta um pouquinho mais de atenção percebe que tem furo aí no roteiro, com certeza. Mas enfim, continuando aqui, temos então algumas associações daquela que eu também já havia previsto lá no comecinho, que é exatamente, né, a personagem da Alex se associar com a LJ. Sim, aquela adolescente chata pra dedéu que dominou bastante a primeira temporada, e eu quis muito que ela tivesse sido dispensada junto lá com os ricos que foram defenestrados do trem, aqueles 170 pessoas, né? Pois é, poxa, ela continuou na série para essa associação que eu também já tinha dito, né? Isso ia acontecer, as duas iam se juntar e vai ser por aí que Layton vai se ferrar. O revés do vilão vai ser através desse ponto. Aliás, eu já tinha contado a bola de alguma coisa antes, que era referente à vizinha do andar de cima, do beliche acima lá da cama da Alex, né? Esqueci o nome dela, não sei se foi falado o nome, acho que foi, né? Mas enfim, a gente descobriu, né, que ela também é uma australiana, e ela descobriu o último homem australiano que também está a bordo, que é aquele maluco lá do pessoal do fundão. Ou seja, vai ter um tete-a-tete com ele, não com a Alex. Quer dizer, pode ser que já tinha acontecido antes, mas não é naquelas. É o típico personagem que é apresentado assim numa nova temporada que você já sente assim o tomzinho, ele vai morrer no final. Eu tenho certeza que vai acontecer isso com aquela personagem lá. Enfim, por enquanto ficou até divertido, né? Ela ser a última australiana e encontrar o último homem australiano. Bom, outra questão interessante também que tem um eco. A Josie, que foi colocada justamente nesse tratamento que o Will Forge ofereceu. Aquela coincidência que quando o episódio termina, né? Aquela cena sinistra, sim, é evidente que ele sabia que ela é a mulher ou é ex-mulher do Layton. Enfim, ele tem uma carta na manga, com certeza. E estou frisando, o episódio termina exatamente nesse ponto. Audrey dizendo que está meio que dominando, está no controle do Will Forge. Mas, como a gente vê a Josie lá junto com o Bob Gelo, inclusive, na câmera lá de hiperbárica, se não me engano, né? Acho que sim, né? Inclusive, né, Darth Vader de Star Wars usava uma. Enfim, nós sabemos sim que os dois, cada lado tem alguém nas mãos. Só que, claro, a gente sabe que quem vai ter o primeiro Coringa, com certeza, é o Will Forge, para depois, no final da temporada, os mocinhos vencerem. É isso que tem, né? Acho que eu já falei de tudo. Não, ainda tem lá o sujeito, o Pike, que ele tá traficando de novo a droga ali na fronteira, conversando lá com o gangster do trem, e é só uma cena de repetição, para falar a verdade, só para dizer, né, deixar pontuado que aquela história ali está continuando, que também foi citada um pouco antes. Assim, a Tio, olha só, ela conseguiu uma nova parceira, porque, aliás, a antiga Juju, ela não apareceu mais na série, né? Até agora, acho que ela não apareceu. E também falando em aparição, né? Pela primeira vez apareceu o Miles. Pois é, já com o ator um pouco mais crescido, né? Sempre é difícil trabalhar com crianças que vão crescendo, vão ficando grandes demais sempre para séries que não passam muito tempo, né? Cronologicamente falando. Mas enfim, ele apareceu numa ceninha bem rápida, que serviu para dizer, né, inclusive, que ele não está mais trabalhando lá na locomotiva. Ele foi colocado no sistema de suporte de vida, se eu não me engano. Mas acho que é mais uma cena para dizer que ele vai ficar um pouco mais afastado realmente da história, não vai ter muito destaque. Assim também, continuando da parte de Tio, ela continua também com a investigação a respeito lá dos caras possíveis agressores da Lights, mas aquilo também foi só uma certa enrolação, não levou a muita coisa. Teve um certo revide, claro, também, da própria Lights e amigos, mas ficou nisso. Somente para reafirmar que Will Forge tem muitas e muitas pessoas ainda que o veneram ali dentro. Assim, e para fechar, claro, aquela personagem que também é uma das melhores que temos aqui na série. Na verdade, eu só considero duas grandes personagens aqui presentes. A Melanie, mas apenas na primeira temporada. Nessa segunda, ela praticamente esfriou, mesmo com o novo arco relacionado à sua filha, não está rendendo muito não. Ela perdeu aquela dubiedade que ela tinha no começo da série, mas a outra é a Ruth, que sempre, desde o comecinho até agora, ela continua com aquela situação onde ela quer servir a todos os lados praticamente, porque por definição ela é uma serviçal. Ela sim é um súdito de um rei tipo Will Forge. A todo momento, desde a primeira temporada, a gente sempre tem naquela situação de pensar,
Ela vai trair? Não vai. Ela vai trair? Não vai. Eu acho que nessa série, ou nessa temporada, ela vai sim fazer alguma coisa que comprometa a aliança do Layton com a Melanie, com certeza. Enfim, em resumo, um episódio de transição, mas uma boa transição aqui, como eu comentei. Dessa vez as peças, pelo menos, estão fazendo barulho, estão ameaçando, não estão apenas se esgueirando para lá e para cá. Bacana, é um episódio interessante. Portanto, para esse quarto aqui da segunda temporada de Expresso do Amanhã, eu atribuo 3,5 asteriscos. Um pouquinho mais do que o anterior. É isso.